E aí, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica. Eu sou o Pedro Renault, professor aqui do Parabólica, e hoje a gente vai falar da segunda fase do vestibular UEMA, Universidade Estadual do Maranhão. Vocês muito pediram, e é uma prova bem interessante para a gente falar aqui, que é uma prova aberta. A gente vai fazer algumas questões e ter uma revisão sobre algo bastante importante. Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e curte esse vídeo, porque você vai ajudar sempre o canal a crescer fazendo isso, também comentando aqui. Engajamento seu é muito importante. Estamos aí na luta aí para chegar aos 400 mil inscritos, quem sabe aí no começo do ano que vem, de repente. Vamos lá, gente. Bom, deixa eu só dar dois recados antes. Amanhã, hoje esse vídeo é na quarta-feira, amanhã a gente está fazendo uma live com exercício, revisão com exercícios FUVEST, certo? Então, muito importante vocês acompanharem. O link está aqui embaixo, o link já para você se programar, né? O evento já está criado. E o segundo recado que eu quero dar para vocês, que é bem interessante, na verdade, é um recado bem importante, que na verdade é um aviso, que eu voltarei a fazer as nossas videoaulas normais aqui, como vocês estão querendo. Já estou preparando, a gente vai conciliar essas videoaulas, inclusive, com temas que são importantes, que podem ser cobrados, inclusive, com essas nossas revisões, com correção de exercício. Então, para você que está sentindo falta, não se preocupe, nós estamos voltando. De repente, agora nesse próximo fim de semana, essa semana a gente já volta a fazer um conteúdo regular aqui, aliado a essa ideia dos exercícios das revisões. Tá certo, gente? E aí eu aviso vocês com calma, o ano que vem promete muito, o final desse ano já promete muito. Gente, vamos lá então. A gente vai falar sobre a prova da UEMA, uma prova aberta, e eu já logo de cara já aviso vocês. Eu quero falar duas coisas importantes antes da gente fazer a correção, antes da gente começar aqui a fazer um conteúdo específico para a UEMA, mas que vai servir para outros vestibulares, afinal de contas, é conteúdo de História Geral e História do Brasil, que é cobrado em tudo quanto é vestibular, certo? A prova da UEMA, eu acho que ela é uma prova bem mais direta. Isso não significa que ela seja fácil. Ela é bem difícil, tá? É bem difícil mesmo. Mas a segunda etapa em História, que é o que a gente vai fazer aqui, ela é bem mais direta. Você tem uma imagem, você tem geralmente acompanhado de um texto que a gente vai ver aqui, e ela pede aquilo e pronto. Escreve aí para mim em 7 linhas, geralmente esses vestibulares te dão de 5 a 7 linhas. Em 7 linhas escreva aí o que eu estou pedindo. Mas assim, é diferente, por exemplo, de um vestibular da UERJ. Da UERJ pede, às vezes, numa questão, pede para você fazer 2 coisas diferentes ou até 3 coisas diferentes. A UEMA, às vezes, ela pede para fazer 2 coisas, mas que estão relativamente conectadas, e é bem mais direto, a gente vai perceber aqui fazendo essa prova, certo? Eu escolhi aqui questões da prova, da última prova, vestibular 2019, e uma outra característica, que é uma característica mesmo que a gente tem em vestibulares de universidades estaduais, é a história local. E é isso que a gente vai fazer um pouco aqui, porque a história do Maranhão é uma história muito rica, é uma história de muita luta, é uma história de muita resistência desde o período colonial, passando pelo Império até os dias atuais. Então eu vou passar para vocês algumas questões, uma revisão, uma breve revisão sobre a história do Maranhão, que vai servir para todos os vestibulares. Aguardem isso, porque é uma história importante para o Brasil, e também possivelmente nas provas a gente vai ter por prova pelo menos uma questão sobre a região. Então é importante ficar ligado nisso, certo? Então vamos lá falar um pouquinho da história do Maranhão. Eu coloquei alguns tópicos aqui que precisam ser lembrados por vocês, que esses tópicos podem ser cobrados na prova em uma questão. A gente vai ver, inclusive, uma questão aqui sobre a história do Maranhão. Eu coloquei aqui em forma cronológica para vocês, desde os tempos da colônia, chegando até o Império. O primeiro período aí que a gente considera aí lá no século XVII, a gente vai ter a ocupação do Maranhão pelos franceses, que é a famosa França Equinoccial. O Maranhão, ele inicialmente no período colonial antes aí do século XVI, antes do século XVII, desculpa, lá no século XVI, ele foi pouco visitado pelos portugueses, porque os portugueses se preocuparam muito mais no século XVI em cultivar cana-de-açúcar no litoral de Pernambuco, da capitania de Pernambuco, que a gente sabe bem, e no litoral da capitania da Baía de Todos os Santos, certo? Da Bahia.
E ali vai ser uma região onde os franceses vão perceber que se pode tirar uma fonte econômica muito boa. O Maranhão, ainda que dentro do território do Tratado de Tordesilhas, ainda que dentro do território pertencente aos portugueses, então os franceses foram considerados invasores, por mais que os portugueses ainda não estejam ocupando o território, os franceses que já tinham sido expulsos, importante destacar, já tinham sido expulsos da França Antártica, né? Que é a parte do Rio de Janeiro, eles se encaminham para a Guiana e eles ocupam depois o Maranhão. Então a gente colocou aqui, ó, colonização na região dos franceses, né, com o comando de Daniel de La Touche, francês, e a consequente fundação do Forte de São Luís. Os franceses ali na região fundaram um forte chamado Forte de São Luís, que é na ilha de Upaon-Açu, que é a ilha onde se localiza a capital atual do Maranhão, São Luís do Maranhão. O forte vai dar origem, inclusive, ao nome a capital de São Luís do Maranhão. E interessante destacar aqui, de forma bem rápida mesmo, que o nome São Luís vai em homenagem, se eu não me engano, a Luís XI ou Luís XIII da França, que era... Eu já fiz aulas aqui para vocês que os franceses tinham um hábito de considerar que os reis franceses eram do direito divino. E a gente falou aqui, inclusive, sobre quando a gente fez aula de filosofia de Jean Bodin e principalmente Jacques Bossuet. Então, eles tinham essa concepção de reis que eram santos. Então, deram o nome de Forte de São Luís, depois a capital São Luís, em homenagem a um rei francês, tá? São Luís, certo? Então, é interessante isso para você que mora na região, mora na cidade e não sabe disso. E aí a gente tem em 1616, os franceses eles ocupam o território a partir de 1612, tá? Em 1616 eles são de fato expulsos pelos portugueses, tá? Eles são expulsos lá em 1614, 1615. Em 1616, com a expulsão dos franceses, os portugueses fundaram a capitania do Grão-Pará. Isso é interessante destacar. O Maranhão ele está atrelado ao atual estado do Pará e outras regiões ali no entorno, inclusive o Ceará, outras regiões. O Maranhão, entendam assim, como dos estados hoje que a gente tem entre Maranhão e Pará, a gente teria uma capitania chamada de Capitania do Grão-Pará. Então você tinha a capitania de Pernambuco, que era muito maior do que o estado de Pernambuco. Por exemplo, o estado do Ceará, durante muito tempo, fez parte da capitania do Grão-Pará. Depois ele passou para a capitania de Pernambuco, certo? Não existia Ceará. Ceará se tornou depois, virou capitania do Ceará, mas bom tempo depois, certo? E aí, Filipe III. Filipe III é daquela dinastia espanhola. Vocês lembram da União Ibérica, que a gente trabalhou aqui também? O Brasil ele é dividido em dois, tá? Filipe III dividiu o Brasil em duas partes. O estado do Maranhão, olha só, depois então da invasão, da expulsão dos franceses. A gente vai ter a divisão entre o estado do Maranhão e Grão-Pará, tá? A gente vai chamar de estado do Maranhão e Grão-Pará. Ao norte, tá? Como sede, na verdade seria com sede em São Luís, certo? A gente vai ter uma sede em São Luís. E o estado do Brasil ao sul, com sede em Salvador. Então o Brasil vai ser dividido lá no século XVI ainda em duas partes. O estado do Maranhão em Grão-Pará e o estado do Brasil com sede em Salvador. Do Grão-Pará vai estar com sede em São Luís e do Brasil vai estar com sede em Salvador, que é a capital do Brasil, certo? Então, o que é interessante destacar aí? Que a gente vai ter, então, dois estados, tá? Que são independentes entre si. O estado do Maranhão e Grão-Pará não deve subordinação ao estado do Brasil, assim como o estado do Brasil não vai dever subordinação ao estado do Grão-Pará. Porém, os dois estão sob chefia do governo, nesse caso, o governo ibérico, o governo espanhol, tá? Depois o português, quando acaba a União Ibérica, tá bom? Só que algumas coisas mudam daí para frente. Olha lá, em 1641 até 1644, a região do Maranhão vai ser ocupada pelos holandeses. Os holandeses, nesse período, já estavam ocupando a capitania de Pernambuco,
certo? Eles estavam ocupando Pernambuco. E o Maranhão ali perto, eles passam a ocupar também o Maranhão por esse período de tempo que a gente está falando, de 1641 a 1644, através do governante Maurício de Nassau, que era o governante, o líder, inclusive, da Companhia das Índias Ocidentais Holandesas. Eles invadiram pelo Ceará. O Ceará que fazia parte, como eu falei para vocês, da capitania do Grão-Pará. Tá? Mas eles foram expulsos, a gente sabe dessa história. Depois a gente teve a insurreição pernambucana. Tem um bichinho aqui, deixa eu tirar. Depois a gente tem aquela história da insurreição pernambucana, que eu já falei para vocês. Eles, de fato, foram expulsos depois e, consequentemente, expulsos até antes, na verdade, eles foram expulsos já ali do Grão-Pará, né, do Maranhão. Passa-se o tempo. A gente sabe que lá na frente, depois quando os holandeses são expulsos, a gente vai ter uma crise da lavoura açucareira, porque os holandeses fizeram um turbilhão de coisas aqui no Brasil, mudaram a história da lavoura açucareira, do plantio do açúcar, da cana-de-açúcar no Brasil e a venda desse açúcar para a Europa. Os holandeses já estavam nesse período instalados depois nas Antilhas, né, no Caribe, no Caribe holandês, cultivando cana-de-açúcar de melhor qualidade do que a que era cultivada no Brasil como um todo e vendendo no melhor preço e tendo um domínio maior do comércio, certo? Do comércio transatlântico. Então, a gente até tem depois a transformação, a mudança do eixo econômico do Brasil do norte para o sul, quando depois vão achar ouro nas Minas Gerais, que é algo que vocês precisam saber de fato, eu acredito que vocês estejam bem afiados com isso, alinhados em relação a esse pensamento. Os portugueses, os holandeses, gente, eles vão simplesmente destruir as chances aqui, o auge do açúcar aqui produzido no Brasil. Lembrando que não se parou de cultivar a cana-de-açúcar, mas reduziu drasticamente a venda, certo? E aí é nesse contexto que lá em 1682, com decorrência disso tudo, a gente vai ter uma revolta importante chamada de Revolta de Beckman. Essa revolta se dá por conta do nome do latifundiário português, só que vivia no Maranhão, chamado de Thomas Beckman, e tem o irmão dele também, o Manuel Beckman, tá bom? Por isso que chama Revolta de Beckman. Vou ler aqui e a gente fala sobre isso. Em 1682, devido à crise da lavoura açucareira, que a gente falou agora, e do algodão, porque o Maranhão também produzia algodão, e que daqui a pouco vai ficar forte novamente, e os conflitos dos senhores da região com os jesuítas, porque os jesuítas eles eram contrários à escravidão dos indígenas, e ali os senhores de engenho do Maranhão utilizavam muito da escravidão indígena, eles utilizavam muito das etnias que ali viviam, utilizavam muito, e os jesuítas estavam com toda aquela história que a gente conhece, que vem desde o governo geral, com a chegada dos jesuítas lá em Tomé de Souza, depois o conflito com Duarte da Costa e depois o Mendes Sá, os jesuítas eles atrapalhavam toda a questão de tráfico de escravos indígenas pelos senhores da região. E eles não conseguiam ter mais escravos porque era uma ordem que não se podia mais escravizar nativos aqui no Brasil, isso tudo por conta dessa pressão que os jesuítas faziam ao governo de Portugal. Você tinha questões específicas, né, se uma etnia se rebelasse, aí você tinha questões mais específicas, mas no geral não se podia fazer isso, tá bom? E aí você vai ter esses agricultores endividados, e uma crise porque a cana-de-açúcar está em crise, o algodão está em crise. Daqui a pouco já estão rumores de que já estão encontrando, já estão fazendo expedições para encontrar ouro mais ao sul. Esse pessoal, para piorar toda a situação, eles não podem ter os escravos a baixo custo que eles sempre tinham, que eram os nativos, os índios. E como eles estavam endividados, como eles comprariam escravos africanos? Então você tinha essa dificuldade. Então vamos lá. Eclodiu a revolta de Beckman, liderada por Thomas Beckman, que reivindicava de Portugal maior valorização da economia local. Eles não poderiam ser ignorados por Portugal, porque ainda que estivesse em crise, era uma economia que Portugal precisava contar. O ouro ainda não foi descoberto, certo? Então eles souberam jogar com Portugal em relação a isso. Olha só, assim foi criada a Companhia de Comércio do Maranhão. Portugal mandou criar uma companhia, uma empresa
privada, mas criada pelo Estado português, que vai ajudar os agricultores do Maranhão. Vai evitar essa revolta que está propensa aí a eclodir. Que lhes prometia a compra, eu dou aqui, não esqueçam, do excedente agrícola dos maranhenses, certo? Além de 500 escravos ao ano, né? Eles iam comprar o excedente agrícola dos maranhenses, dos agricultores maranhenses, para não deixá-los quebrar de vez, e ia ceder 500 escravos por ano. O problema é que essa empresa ela não funcionou como os agricultores queriam, como foi acordado. Essa empresa não funcionou, ela simplesmente foi praticamente uma empresa fantasma, e assim eclodiu essa revolta liderada pelo Thomas Beckmann. O Manuel Beckmann foi a Portugal, para a corte em Lisboa, denunciar, avisou que de fato eles estavam revoltados com uma empresa que estava traindo os interesses dos agricultores e traindo Portugal, porque estava mentindo para Portugal também. Mas não foi assim que Portugal entendeu. Portugal vivia um governo que era extremamente autoritário, uma monarquia extremamente... Deixa eu bater aqui, tem um bicho aqui, ó. Uma monarquia extremamente autoritária, tá lá no século XVII, uma monarquia que está dentro dos moldes do absolutismo português, tá? E agora sim matei esse bicho aqui, tinha um bicho aqui, ó. Liga não, vocês que estão vendo essa aula. E aí você vai ter uma repressão de Portugal em relação aos irmãos Beckmann, em relação aos agricultores, que saíram na pior. Depois Portugal percebe de fato que a empresa não funcionou direito, Portugal simplesmente não deu o braço a torcer, fechou a empresa. Mas evidencia uma crise econômica no Maranhão, e lembrando que essa revolta é uma revolta feita pela elite maranhense, porque são os interesses dos agricultores ali, e é uma revolta que é nativista, que a gente sabe bem diferenciar aqui, que existem revoltas na colônia que são nativistas e separatistas, ou emancipacionistas. As nativistas não querem separar, tá, o Brasil ou qualquer região aqui em relação a Portugal. Querem a resolução de seus problemas. As separatistas, elas já são mais para frente, elas são consideradas aí um acúmulo de todas as nativistas que a gente teve, que são, depois a gente tem inclusive das nativistas, como é que chama? Lá em Pernambuco, que vai ser uma importante, que vai ser a Guerra dos Mascates. A gente tem a revolta de Filipe dos Santos em Ouro Preto, que é bem anterior, inclusive, à Inconfidência Mineira. Então, a própria guerra que aconteceu pela mineração entre paulistas e portugueses, que é a Guerra dos Emboabas. Quilombos são revoltas que não querem separar o Brasil de Portugal, mas querem uma liberdade dos africanos aqui, certo? Então, todas essas que não querem separar, a gente pode considerar aí nativistas. Lá na frente, as separatistas já são um acúmulo, então a gente tem os principais casos aí, como Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, tá bom? Então, essa é a revolta de Beckmann. Passando o slide aqui, mais dois pontos importantes. Chega lá em 1699 e vai até 1782, é um grande período, quase 100 anos de período de tempo aí. A gente chega ao que a gente vai chamar de Era Pombalina. É quando Portugal era governado por um déspota esclarecido. O que é um déspota esclarecido? Vê se você lembra. É aquele rei que governa, mas através da influência dos ideais iluministas, valorizando um pouco mais a educação. Então você tem déspotas esclarecidos que acabaram com tortura, que expulsaram a Igreja Católica, que tentaram separar a Igreja do Estado, criaram universidades na Europa. São reis medrosos, na verdade, porque eles querem governar de forma absolutista, mas eles sabem que se eles fizerem isso, eles vão perder a cabeça por revoluções que estão acontecendo na Europa, certo? Estão, de fato, eclodindo na Europa. A primeira grande vai ser a inglesa, certo? Quando o rei Carlos I perde a cabeça, né, pelos burgueses ingleses. E tudo isso vai influenciando. E os déspotas esclarecidos, para não perder o trono, eles passam a governar de forma falsa. São os reis falcianes, né? Aí, dos ideais absolutistas. E aí você tem em Portugal Dom José. Dom José I, rei déspota esclarecido, que esclarecido vem de esclarecimento, ele tem racionalidade, conhecimento, tá? E ele nomeia o primeiro-ministro português que de fato vai governar,
que vai ser um Marquês de Pombal. Então, o período de governo de Marquês de Pombal, que a gente tem aula aqui no canal também sobre Era Pombalina, tá? A gente chama de Era Pombalina. Vamos ver o que ele fez aqui. Devido à influência do despotismo esclarecido de Dom José, Pombal expulsou os jesuítas da região. Lembra que eu falei? Os jesuítas estão cuidando demais do assunto no Estado. Separa. Os iluministas faziam críticas à religião. Fundou a Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, que agora é diferente daquela que a gente falou na revolta lá de Beckman, que seria a Companhia do Comércio do Maranhão. Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão. Que vai ser o quê? Um fator diferente. Ela vai ajudar os agricultores locais, mas ela quer desenvolver economicamente como um todo o Maranhão. Não é só para ajudar os agricultores. Olha só o que ela prometia, o que ela fazia. Incentivando a sua economia de arroz, olha só, um produto novo, e algodão. Lembrando que, no século XVIII, que é o período aí do Marquês de Pombal, estamos vivendo... é um período que, inclusive, Portugal já tem relações muito estreitas, muito próximas com a Inglaterra. A Inglaterra já está atuando com a indústria têxtil. Já existe a primeira fase, a primeira etapa da Revolução Industrial Inglesa. E a indústria têxtil vai ser a primeira. E olha o algodão aí, tendo a sua importância. O algodão do Maranhão tendo a sua importância. É isso que a gente tem que conectar, certo? E influenciando a migração de açorianos. Açorianos são os que vivem na ilha de Açores, certo? Ilha de Açores, domínio português. E aumentando o tráfico de escravos africanos. Agora sim, leva porque a gente precisa desenvolver a região. A gente está, nesse período do Pombalina no Brasil, o Portugal está endividado com a Inglaterra, mas ele tem relações econômicas fortíssimas com a Inglaterra, então é preciso desenvolver, é preciso fazer com que o Portugal tenha um lucro maior e, para isso, a gente precisa extrair mais ainda da nossa colônia. Então, manda mais escravos africanos lá para o Maranhão, leva imigrantes para poder trabalharem lá também, para poder ter as suas propriedades, para poder trabalhar com o cultivo do arroz, do algodão, precisa desenvolver, certo? Só que, o que acontece, gente, é que o Maranhão ele vai perder muita força, principalmente aí na questão do algodão, porque os Estados Unidos também, nesse período, os Estados Unidos se torna independente, os Estados Unidos também, a América do Norte também trabalha muito com o cultivo do algodão e se torna um grande concorrente, inclusive, para o algodão maranhense, para o algodão do Brasil como um todo, certo? Ou português, como você quiser chamar. Existe uma crise estabelecida no Maranhão que não foi solucionada. Por mais que a gente tenha essas questões do Marquês de Pombal, existe uma crise que até agora o Maranhão, o Brasil como um todo, não conseguiu se reerguer economicamente, tirando a questão do ouro. É claro que não é assim, eu falo na questão do Nordeste, do Norte, né? Porque a gente falava antes Norte e Sul, tá? Nordeste a gente fala hoje, mas naquele período o Brasil era composto por Norte e Sul, que a gente chamava. O Norte sempre em crise por conta da descoberta do ouro aqui, da concorrência da cana-de-açúcar, a concorrência do algodão. E aí que já no século XIX, já no período imperial, agora a gente já está no período que o Brasil é independente, tá? E o período regencial dentro do Império, que é aquele período de 1830 a 1840, 31 a 40, desculpem, é aquele período entre Dom Pedro I e Dom Pedro II, que Dom Pedro I vai embora do Brasil, deixa seu filho aqui, Dom Pedro II, como garantia de amor ao Brasil, mas Dom Pedro II não pode governar. Então o Brasil é governado pelos regentes, né, liberais, conservadores, aquela confusão danada, né? E aí acontece uma grande revolta. É uma revolta extremamente importante na história do Brasil, ali no Maranhão, que vai ser a Balaiada. Olha lá, uma revolta que começa em 1838, dentro da regência, e termina em 41, quando Dom Pedro II já tinha dado o golpe da maioridade. Tudo isso aqui a gente tem aula aqui no canal, tá? Olha lá, revolta da população pobre da região contra o domínio político das elites locais. Os pobres estão sempre à parte, estão sempre jogados de lado. Olha só, havia uma disputa política entre os bem-te-vis, que eram os liberais, mas eram elite, e os cabanos, que eram os conservadores, que daqui distancia esse cabano que a gente está chamando de conservadores,
da população ribeirinha da cabanagem lá no Pará, tá? Aqui a gente está falando no Maranhão, os cabanos aqui são os conservadores, outra coisa. Os bem-te-vis que eram liberais, eles almejavam apoio da camada, eu coloquei canda, né? Mas é camada, é porque eu fiz agora esse slide, não deu tempo ainda de verificar, desculpem os erros, tá? Da camada popular. Então os bem-te-vis falam, nós somos liberais, a gente vai apoiar, a gente quer apoio desses populares aí. Mas a camada popular, ela tinha suas próprias reivindicações. O povão queria outras coisas. A população do Maranhão, você tinha mais ou menos 200 mil pessoas no Maranhão vivendo, certo? No que hoje a gente considera o estado do Maranhão, lembrando que era Grão-Pará, mas hoje, pensando no Maranhão, 200 mil pessoas. Dessas 200 mil pessoas, 90 mil era entre escravos e ex-escravos. Era uma população muito pobre. O resto também, que a maioria eram de brancos livres, mas também paupérrimos, populações ribeirinhas, descendentes de nativos, que o Darcy Ribeiro vai falar também dos mamelucos. Existem uma população muito pobre ali envolvida, que está a parte dos mandos e desmandos dessa disputa política entre bem-te-vis e cabanos. Olha só, grande parte era formada por escravos e ex-escravos, que a gente falou, e aí você tem exemplos aí de líderes, como o vaqueiro Raimundo Gomes, você tinha uma outra pessoa que era importante chamada de Cosme Bento, e o produtor de balaio, Chico Balaio, que era uma forma que ele tinha, inclusive, de viver, de trabalhar. Ele fabricava com a sua família balaio. Balaio é cesto, o cesto de palha, tá? Existia essa tradição de várias pessoas, vários ex-escravos, que fabricavam seus balaios para poder vender na feira, uma forma de ganhar um sustento mínimo ali dentro de uma pobreza grande que essa população vivia. E a revolta toma fortes proporções, chegando ao domínio da Vila de Caxias. Esses vaqueiros, produtores de balaio, eles se organizaram, chamaram os escravos, conseguiram libertar escravos, ex-escravos, e fizeram uma grande revolta e tomaram uma vila que era a segunda vila maior da região, que era a Vila de Caxias. Perdia só para São Luís. Olha só. Porém, em 1841, já no governo do Dom Pedro I, um cara chamado de Luiz Alves assume o comando da Guarda Nacional. Luiz Alves de Lima e Silva, a mando de Dom Pedro II, né? Eu falei primeiro agora, pouco o segundo. E ele vai ser responsável por organizar as tropas da Guarda. Que a Guarda Nacional estava com salários atrasados, ele consegue organizar, negociar com o governo para pagar os salários, para fortalecer essa guarda, fazer um melhor treinamento, e eles vão reprimir violentamente os balaios, os revoltosos dessa revolta. Depois, o Luiz Alves de Lima e Silva, em homenagem ao seu feito lá, retomando a Vila de Caxias para o governo, ele vai receber o título de nobre de Barão de Caxias, e lá na frente, depois, ele vai ser o Duque de Caxias. Um cara que é extremamente festejado por uma certa parte de uma população conservadora, colocado muitas vezes como um patrono das Forças Armadas, dependendo da região. Porém, para a população mais pobre, ele é um vilão, ele é um carrasco. O que dirá também o pessoal do Rio Grande do Sul, onde ele foi lá também e tinha promovido uma guerra contra uma parcela pobre da guerra do Revolução Farroupilha, e até mesmo no Paraguai, que é lá que ele vai fazer o grande lance de matar grande parte da população paraguaia, né? Vai ordenar a morte, né? Tranquilo, gente? Então vamos fazer as questões aqui. Prova 2019. Tá? Para o ingresso em 2019, né? Mas às vezes vocês acham na internet como 2018. O certo já seria falar 2019. Esse vestibular agora é 2020, né? Pelo menos eu acho que essa é a prova de 2019, porque estava escrito lá, enfim, vamos lá. Aqui eu só coloquei uma imagem ilustrativa para mostrar para vocês a repartição do norte, então seria o estado do Maranhão, aquilo que a gente falou na nossa pequena revisão sobre o estado, tá, da história do Maranhão, e a repartição do sul com o estado do Brasil. Essa linha aqui, parece que do sul, às vezes ela estava um pouco mais acima, tá? Que eu falei para vocês que ela tinha sede em Salvador, porque pode variar com o tempo, tá bom, gente? Então você tem vários mapas, nem todos são tão exatos assim, mas fica aí
uma dica para vocês. Então vamos para a questão, lembrando que são sete linhas para você responder cada uma delas aqui. A primeira já é sobre o Maranhão, sobre, que eu falei para vocês que ficarem bem ligados nisso. 13 de dezembro de 1838, eclode a maior e mais importante revolta popular do Maranhão, a Balaiada. Durante um pouco mais de 2 anos, a província se vê envolvida numa guerra civil que mobilizou milhares de rebeldes e de soldados. Leia a seguir o ofício de um dos participantes que aponta um dos motivos dessa insurreição. Nós não queremos matar a ninguém. Para isso, demos provas que o primeiro homem que pegou nessa causa deu o exemplo que não foi matando nem roubando, e só o que queríamos era a lei da Constituição firme. Ofício de Raimundo Gomes Vieira, Jutarri, ao Major Falcão, em 10 de julho de 1840. Coleção Caxias, pacote 1, tudo bem, aí você está no Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro. Apresente 2 causas da batalha. A seguir, explique-as considerando o contexto histórico do Maranhão no período. Vamos lá. O próprio texto, não sei se vocês viram que em cima, quando a gente tem esse enunciado, está falando aqui, apontando um dos motivos dessa insurreição. Então a gente já tem um motivo aqui. Olha só, nós não queremos matar ninguém. Para isso, demos nossa prova do primeiro homem que pegou nessa causa, deu exemplo que não foi matando nem roubando, e só o que queríamos era a lei da Constituição firme. Vamos lá, gente. O primeiro grande ponto aí, que se tem na revolta, olha só, prestem bem atenção. Lá no Maranhão, como é uma revolta regencial, as revoltas regenciais são aquelas revoltas que são regionais, tá? Durante o período da regência, que estão criticando uma centralização política da regência no Rio de Janeiro, né? Entre liberais e conservadores, né? Então, a gente já pode definir que eles estão, uma das causas, apresentar 2 causas da balaiada. A seguir, explica-se. Então, a gente poderia colocar a primeira causa. Crítica à centralização política do poder regional, que estava lá no Rio de Janeiro, do poder regional, do poder regencial, que estava no Rio de Janeiro, a disputa entre liberais e conservadores, né, Partido Liberal, Partido Conservador, deixando as províncias de lado, deixando os assuntos provinciais à parte, certo? Então, você tem essa primeira crítica. A gente já falou, então, a seguir explica-se considerando o contexto histórico. O contexto histórico é, o Brasil estava nas mãos dos regentes, certo? Entre Dom Pedro I e Dom Pedro II, em uma disputa entre liberais e conservadores, tranquilo isso, que tinham interesses distintos uns dos outros, conservadores. Você tinha até um grupo de um determinado período, que aqui já não existe mais, mas que existiu, que eram os restauradores, que queriam o retorno de Dom Pedro I. Nesse período já não dava mais, porque Dom Pedro já tinha morrido. Então, é um período de confusão, de convulsão política, com a ausência de um imperador. Então, existiam projetos liberais e conservadores para o Brasil, e isso refletia, inclusive, dentro da província do Maranhão, certo? Quando a gente fala lá dos bem-te-vis, da capitania do Grão-Pará, do Maranhão, quando a gente fala dos bem-te-vis e fala também dos cabanos, certo? Um motivo. Segundo motivo, pobreza, injustiça social, desigualdade social. O primeiro a gente fala, então, da centralização política de uma elite. O segundo, então, a gente pode falar das desigualdades sociais. Lógico que é o que a gente falou aqui, todo esse processo, o norte, o nordeste do Brasil passaram por um processo depois de empobrecimento, um grande processo de empobrecimento, quando o eixo econômico se volta para o sul do Brasil. No período pombalino, a capital, que era Salvador, é transferida, a sede da capital vai para o Rio de Janeiro, a descoberta de ouro, depois na regência que você tem o cultivo do café. Então, o Maranhão, você causa desigualdades sociais, você tem uma concentração de renda muito grande, o que causa uma desigualdade social muito grande também, certo? Então, a gente passei aqui 2 motivos para vocês com contextualização, certo? A questão foi direta, ela quer isso e pronto, vamos embora, entenderam? Já vamos passar para a próxima aqui, ó. Agora,
a gente tem uma questão sobre Brasil colônia, sobre escravidão, tá? Que é muito importante estudar. Se eu tiver que dar uma coisa assim, falar assim, para todos os vestibulares aqui no Brasil, para estudar, tem que estudar escravidão. Não tem como não estudar, você tem que estudar. Eu tenho uma playlist à parte aqui, completa sobre escravidão e pós-escravidão no Brasil aqui, que está bem interessante também. O trecho a seguir faz parte de obra escrita durante o chamado período colonial no Brasil, que trata da sociedade e da economia naquela época. Analise-o para responder a questão 3, tá? Que seria a questão 3 dessa... Desculpa, prova. No Brasil, costumam dizer que para o escravo são necessários 3 P's, a saber, pau, pão e pano. E posto que comecem mal, principiando pelo castigo que é o pau. Contudo, provera Deus que tão abundante fosse o comer e o vestir, que seria o pão e pano, como muitas vezes é o castigo, dado por qualquer causa pouco provada ou levantada, e com instrumentos de muito rigor, ainda quando os crimes são certos de que não se usa nem com os brutos animais. Tá? Então a gente tem aqui esse trecho famoso da obra do jesuíta Antonil, de 1711, permite perceber aspectos da exploração escravista no cotidiano da sociedade do Brasil colonial. Ok, todo mundo sabe. Sobre esse contexto, olha só como é que a questão vai ser bem direta. Apresente 2 formas de resistência dos escravos e explique-as. É bem direta. Me fala 2 formas e explique elas. Aí eu peço para vocês tomarem muito cuidado, tá? Porque eu não sei como que a banca poderia trabalhar com isso. Eu evitaria uma polêmica, não é polêmica, mas eu evitaria qualquer coisa que poderia ter uma complicação historiográfica. Por exemplo, muitas pessoas podem pensar e falar assim, formação de quilombos. Por que eu acho que a gente deve evitar nesse caso? Porque formação de quilombos, tá, como forma de resistência, quem forma quilombo já é ex-escravo. Olha só, apresente 2 formas de resistência dos escravos. Se fosse uma resistência à escravidão, atenção, isso é muito importante. Se fosse uma resistência à escravidão, quilombo entraria, mas é uma resistência dos escravos, enquanto ele está escravizado. Se ele formou quilombo, ele é ex-escravo. Tá, gente? Cuidado com isso, de falar assim que os escravos que vivem no quilombo, se tem escravo no quilombo, aí é um outro contexto, não, a gente não está falando da questão em relação Portugal. Aqui não, aqui é em relação à resistência dos escravos, certo? Zumbi era ex-escravo quando foi líder de Palmares, certo, gente? Ex-escravo, tá? Em Palmares ele não era escravo em relação a Portugal, entenderam, gente? Então toma cuidado com isso. Mas a gente pode citar aqui, prestem bem atenção, olha só que interessante. A gente pode citar, e aqui está falando em relação à colônia, mas pode ir em relação ao império também, porque sobre esse contexto apresente 2 formas de resistência dos escravos. Revoltas de escravos dentro das próprias fazendas, uma forma, tá? Explique-as por quê? Aí a gente entra naquele contexto. O escravo não aceita a sua condição de submissão. Tá? Ao contrário do que já vi gente falando que o escravo aceitava de forma pacífica. Então, não é possível que a gente possa pensar assim. Se é escravo, está ali já como uma forma de resistir. Está lutando contra, não aceita a escravidão. Então, você tem revoltas dentro das próprias fazendas, onde você tem escravos que pegam em armas, certo? Que matam senhores, depois você tem a fuga, formação de quilombo. Aí já é vida de ex-escravo. Mas dentro das próprias fazendas, porque não há uma aceitação. Lembre-se disso. Ó, vou falar aqui, tem gente que não gosta, mas é preciso falar. Classes não conciliam. Certo, gente? Classe social não concilia. Aquele que está sofrendo um abuso, sabe, que está sendo explorado, ele não quer aquilo, ele não aceita aquilo, ele resiste em relação àquilo de várias formas. Então você tem revoltas armadas dentro das próprias fazendas. Mas vocês também podem achar outras formas de resistência,
como também fazer, omitir questões dentro da própria fazenda, relações conchavos com outros escravos. Você pode falar também de greve de fome, porque aquele escravo que não come, ele vai apanhar e tudo mais, mas ele vai deixar de trabalhar para o senhor. Isso acontecia nas fazendas coloniais brasileiras. Você tem escravos que faziam o trabalho pela metade, justamente para o senhor, como uma forma de resistência, para perder seu lucro dentro do contexto. E a justificativa, acho que para todas a gente tem que definir isso como não há conciliação, há uma resistência. Está sendo explorado, tem que resistir, está resistindo, certo? Então existem vários contextos aí, fechou? Vamos partir para a próxima aí. Espero que vocês tenham entendido isso, ó. Coisas importantes aqui. Tem que saber ler a questão, tá, gente? Ó, vamos lá. Essa aqui, Pocahontas. Isso aqui é interessante, ó. Tem, assim, isso aqui é meio que para te distrair, tá? Olha só. O cinema norte-americano, capitaneado pela Disney, representou o contato do homem branco europeu com os indígenas, como no filme de animação Pocahontas de 1995. Fui ver Pocahontas em 95, eu tinha 13, 14 anos, por aí. Meio que deu uma romantizada. Olha lá o que está escrito. Essa imagem do filme Pocahontas mostra uma visão idealizada e romantizada do contato europeu com os indígenas na América. Eu tenho certeza de que quem está ligado em filosofia, quem que acompanha as aulas aqui, já lembrou na hora de Escola de Frankfurt, do cinema, de como que você trabalha com uma ideia mais romantizada, idealizada sobre tal coisa, porque isso vende, né? O cinema é uma indústria, certo? Uma indústria cultural. Então, vamos lá, Escola de Frankfurt, Adorno, Walter Benjamin. Vamos lá. Explique 2 mecanismos de dominação do contato europeu com indígenas na América. Bem diferente, tá falando, do que ocorreu historicamente. Explique 2 mecanismos de dominação das sociedades indígenas nas áreas colonizadas pelos ingleses e pelos espanhóis. Aqui está falando para você explicar 2 mecanismos de dominação das sociedades indígenas, como, olha só, ingleses e espanhóis dominaram, tá? Então, aqui o Pocahontas se trata de história da Inglaterra, né, América do Norte, mas o texto está pedindo para a gente dar 2 exemplos, certo? De dominação, um exemplo de dominação inglesa e um exemplo de dominação espanhola aí. Eu achei que a própria questão foi meio vaga no que ela queria, tá? Achei que até dá pode dar uma questão de dualidade, né? De pensamento aí, mas enfim. Eu falaria aqui que no caso espanhol, você tem, além da dominação por guerra, tá? Porque você pode ser também uma dominação por guerra. Eu já vi questões, inclusive, caindo em Enem, falando é sempre importante destacar que a gente não pode, na história, em humanas, você não pode definir como melhor ou pior civilizações, sociedades melhores, culturas melhores ou piores, e sim diferentes, mas você pode identificar como algumas mais avançadas tecnologicamente, logicamente, para dominar outras. Pelos espanhóis, por exemplo, você teve a utilização de cavalos. Olha só, que os cavalos, além das armas de fogo, os cavalos ajudaram os espanhóis a dominarem os nativos, os astecas, depois os incas, certo? Mas eu queria falar, inclusive, de uma dominação que seria uma dominação, inclusive, religiosa, através da função dos jesuítas, inclusive. Os jesuítas, através da questão das missões jesuíticas, eu acho que eu iria mais por esse lado aqui nessa questão. E com isso você tem o estabelecimento daquela forma de trabalho dos nativos da América Espanhola, como, por exemplo, era a encomenda, né? Que o grupo de nativos trabalhava para os espanhóis e eles recebiam um salário. O pagamento deles era a catequização. Isso não é uma forma de dominação? Ou você acha que os astecas, os incas, estavam querendo viver assim, recebendo a catequização? Pelo menos inicialmente eles não pensavam nisso. E a mita é uma forma de controle da própria mão de obra que era nativa, né? Por um chefe local que era nativo, que era indígena, e os espanhóis dominavam, eles pegavam o lucro dessa mão de obra, que era um grupo de 4
de 4 em 4 meses, um grupo de nativos eram selecionados para ir numa mina para poder explorar ouro e prata para um outro líder local. Esse líder local passava a parte para os espanhóis. Se não fizesse isso, genocídio, como ocorreu de fato, tá bom? E na América Inglesa, além disso tudo, você também tem uma influência muito grande que é religiosa. Afinal de contas, grande parte de colonos puritanos depois na América Inglesa, que vão identificar os nativos como errado religiosamente, e os puritanos que vão identificar dizendo que eles são o povo que veio salvar, inclusive, esses nativos. E você tem o que... Tem gente que fala, que acha que não, mas você tem escravidão de nativos na América do Norte. Na Carolina do Norte, na Carolina do Sul, você tem escravidão de nativos nas colônias, né, nas 13 colônias, em parte dessas 13 colônias. Então é uma forma de dominação também, utilizando também a justificativa religiosa, certo? Então você tem justificativas que vão da economia, né? E você tem justificativas que são questões religiosas. Nesse tudo que eu falei, vocês pegam um tanto e colocam dentro dessas 7 linhas. Ora, não é difícil, acho que não é complicado se você estiver dentro do contexto, se você estiver entendendo esse contexto. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Eu sei que já tem gente falando aí na lateral, aí aqui, né? Aqui no chat aqui. Que tem gente que acha que isso aqui é uma live. Essa aula tá gravada, tanto é que eu não sei se eu tô comentando aqui. Fala aí para mim, Pedro, você tá comentando? Gente, então eu dei alguns exemplos para vocês de como que a gente pode fazer essas questões aí da Universidade Estadual do Maranhão. Eu acho ela uma prova mais direta, ela fala o que ela quer logo de cara, ela não enrola muito, ela pede aquilo, e isso não significa que seja fácil, tá? Mas, de certa forma, você pensando o que ela quer de forma mais direta, acho que a gente consegue elaborar melhor as questões nas nossas cabecinhas, né? Nas nossas cabeças que nos levarão para a Universidade Estadual do Maranhão e tudo vai dar certo. Gente, eu vou ficando por aqui. Foi um grande prazer. Amanhã tem live, revisão FUVEST com exercícios. É de coração. Grande beijo, amo vocês. Fui!